Às 9 horas mais 35 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente receber aqui o diretor médico da Medirradios, neurologista Rui Costa, o deputado estadual médico, cirurgião cardiovascular, o doutor Vanderlei, para que a gente possa discutir primeiro sobre a doença que mais mata no mundo inteiro. É assim há muito tempo. A gente tem tido uma evolução muito grande aqui no estado, tanto do ponto de vista das técnicas, de tudo que é possível de ser acessado, tanto no público quanto no privado. No público isso já foi muito difícil, no privado já teve momentos de maior estruturação e a gente percebe agora de que é preciso que a gente dê um pouco mais, de que a gente converse um pouco mais, e parece que essa conversa está resultando aí em melhores dias para a população em geral, tanto a pequenininha, aquela que já nasce com a cardiopatia congênita, quanto para aqueles que estão lá na outra ponta da vida, aqueles que estão idosos e que, bom, em algum momento vai precisar de um reparo cardiológico. Antes de mais nada, cumprimentar aqui o deputado estadual, médico, cirurgião cardiovascular, doutor Vanderlei. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Prazer é meu, Elias. Sempre que precisa, eu estou por aqui. Pois é, e hoje era o dia da... Você não ouviu hoje o espaço que tem aqui o doutor Vanderlei, né, passando aquelas mensagens todos os dias. Hoje ele está aqui presencialmente. Doutor Rui Costa, prazer sempre tê-lo por aqui. Um bom dia. Prazer, Elias. Um bom dia. Muito obrigado por falar com você, a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes. Bom dia a todos. Bem, doutor Vanderlei, o senhor teve recentemente aí um congresso nordestino de transplante cardíaco. A gente sabe de como é isso. Aliás, voltamos a conversar muito sobre isso depois que o Faustão precisou, e aí as pessoas lembraram de 3 letrinhas muito importantes, SUS, SUS, e de como isso tudo revela uma situação necessária entre aquilo que é público e aquilo que é privado, doutor. Linhas, fiquei muito feliz de ser convidado para fazer a abertura desse congresso, né, com a conferência, e o tema era o papel do Nordeste na criação do Sistema Nacional de Transplantes. E nós começamos a fazer transplante de coração e de rim aqui em Alagoas, né, antes do SUS. Mas foi um modelo tão inovador que a gente transformou num programa chamado Nordeste Transplante, né, que acabou sendo um modelo para a implantação do Sistema Nacional de Transplantes. E eu, por esse trabalho coletivo que ajudei a organizar, fui convidado para ser o primeiro coordenador do Sistema Nacional de Transplante, que é uma política pública exitosa, né, extraordinária, né? O Hospital do Rim, essa semana, lá de São Paulo, completou 20 mil transplantes de rim. E o Brasil é o país que, em números absolutos, faz mais transplante no mundo, né, graças ao Sistema Nacional de Transplante. Agora, mesmo na rede privada, né, tem a presença do SUS, porque a criação das centrais de transplante são elas que cadastram os pacientes, né, e que, quando aparece um doador, elas confirmam a morte cerebral, reconfirmam, documentam isso, e é quem determina na lista quem vai receber esse órgão baseado em critérios técnicos. Então, mesmo o Faustão, uma pessoa conhecida, com capacidade econômica vigorosa, né, ele teve que entrar na fila, né? E mesmo apesar dele ser rico, ele tinha condições de receber aquele órgão na frente dos outros, porque ele tinha várias comorbidades. Porque a fila de transplante não é uma fila, é uma lista. Não é como fila de cinema, que quem chega primeiro entra, né? É baseado em risco, né? E se uma pessoa está morrendo, ela tem direito de avançar na fila, porque senão ela não... O órgão que ela está esperando não vai chegar nunca, né? Porque ela vai estar morta. No caso de transplante de coração, é assim, né? Metade desses doentes morrem na fila, né? No caso de rim, um critério importante é a compatibilidade, porque aí dá tempo de fazer o cruzamento da genética do doador e do receptor, e vai receber aquele que mais se aproxima daquele doador, porque o resultado vai ser melhor. A possibilidade desse rim
funcionar adequadamente por longo tempo é muito grande quando respeita esse critério. Bem, doutor Vanderlei, o senhor participou do primeiro transplante de coração Norte e Nordeste, e abre aí uma avenida muito grande de lá para cá para que isso fosse possível nos centros nordestinos. O que é que avançou de lá para cá? Como é que nós estamos? Quais são as técnicas que a gente tem hoje à disposição da comunidade? Olha, as técnicas mudaram pouco, Elias, entendeu? A gente não tem assim, um grande avanço. O que mudou foi a compreensão de que isso é uma coisa importante, né, para ser incorporado em cada lugar, né, e que é um trabalho de equipe, né, e que a gente precisa de apoio institucional, né. Não dá para a gente fazer se a gente não tiver um apoio muito grande, né. E por isso agora, né, os transplantes de coração e rim, eles estão indo para a rede pública, porque lá é o que está oferecendo apoio institucional para que se monte equipes multidisciplinares, multiprofissionais, para que a gente possa reproduzir esses procedimentos com resultados superponíveis a qualquer lugar do país. Não dá para fazer um procedimento complexo desse sozinho, né? Quando a gente começou, a gente era sozinho, mas mesmo assim a gente tem um apoio institucional da Santa Casa, que depois a gente foi perdendo. A Santa Casa foi tendo outro foco, né, que a gente respeita, né, mas para fazer esse tipo de coisa não é possível se a gente não tiver um apoio muito forte do ponto de vista institucional. E hoje o Nordeste é um grande centro transplantador de coração e de rim no país, né? Então, aquele movimento que redundou no Nordeste Transplante, junto com os nefrologistas, ele foi muito importante para juntar as pessoas, né, trocar experiências, né, e mostrar que a gente pode fazer as coisas aqui, né. Eu sou um cidadão absolutamente, antes de ser brasileiro, eu sou alagoano, né. Eu quero que as coisas sejam boas e aconteçam aqui no meu estado. Eu não trabalho pelo país, tudo, mas antes eu quero que aconteça aqui na minha aldeia. Olha, quem está conosco é o diretor médico da Med-Rádios, respeitável neurologista, e quando o assunto é fazer acontecer, é com o Dr. Rui Costa. Primeiro, que ele gosta de desafio. Segundo, que ele gosta demais desse estado. Empreende em diversos segmentos da área médica e aqueles que são mais complexos. Olha, câncer, a Med-Rádios faz todo o acompanhamento, desde o diagnóstico, passando por todas as tratativas e chega até as cirurgias e absolutamente tudo com equipe multidisciplinar. Mas ele acha que isso é pouco, que a gente não pode tratar só do câncer, a gente tem que tratar do coração também, né, doutor Rui? Como é que está o coração com esse novo empreendimento, com esse novo desafio? Antes de mais nada, eu queria dizer aos seus ouvintes que eu estou com vontade de ficar calado. Aqui do lado tem uma mesa cheia de milho, pamonha e tal. E ouvindo o Vanderlei falar. Então, meu amigo, eu vou ficar calado aqui, comendo e ouvindo o Vanderlei. Olha, Elias, veja bem, a Med-Rádios existe há 22 anos, né? E é um trabalho do dia a dia, não é um trabalho você tentando aglutinar as pessoas, que é um trabalho muito difícil. Você veja, essas palavras do Vanderlei são sábias, quando ele diz o seguinte: se você não somar, se você não construir equipe, se você não identificar a importância das instituições, você não vai fazer um trabalho abrangente. Esse exemplo que foi dado do transplante é válido para tudo. Tem uma citação, eu tenho uma revistinha do Colégio Americano de Cirurgia falando sobre a necessidade de organizar equipes. E ele diz que a estrutura é importante, os equipamentos é importante, mas o fundamental ainda são as pessoas, e particularmente o médico, entendeu? Então, veja, você precisa ter médico que tenha a percepção de equipe, que tenha a percepção de aglutinar, de somar, que ponha um pouquinho de lado o ego e veja o todo, né? Então, essa introdução do Vanderlei foi muito feliz. Veja bem, nós temos alguns serviços já estabelecidos no Estado, como câncer, como diagnóstico e tal, e nós tínhamos um serviço de cardiologia incipiente, apesar de termos uma estrutura com hemodinâmica, com meio de diagnóstico e tal. Então, nós vimos a necessidade de aumentar esse serviço, de expandir esse serviço,
Mas você veja como é complexo. Você precisa de diagnóstico, você precisa de clínicos, mas você não pode esquecer a cirurgia e os métodos invasivos, né? Hoje tem a cardiologia, tem uma quantidade enorme de procedimentos, vocês trocam uma válvula cardíaca sem fazer incisão. É um negócio muito interessante, Elis. Então, veja que oportunidade nós tivemos, a oportunidade de contar não só com o Dr. Vanderlei, mas como o grupo de Vanderlei, entendeu? E você tem que ver o seguinte, Vanderlei é modesto, mas por trás de Vanderlei existe uma instituição, existe um instituto para tratar doenças cardíacas, que é uma marca aqui no nosso estado, e que tem que ser respeitado e tem que ser preservado a identidade, entendeu? Então, nós aceitamos e ficamos muito felizes de contar com a participação desse pessoal e vamos tentar fazer um trabalho conjunto que, de certeza, deverá ser exitoso. Isso é super importante, porque com a desapropriação do Hospital do Coração aqui no estado, as pessoas ficaram meio sem referência, né? Porque você tem um hospital para câncer, eu sei, tem a Med-Rádio, o Hospital da Criança, eu sei onde fica, mas onde fica o Hospital do Coração? O governo do estado, doutor Vanderlei, entrou nessa discussão, porque sabia da necessidade, existe um público que não tem acesso aos planos de saúde e as outras formas de tratamento e criou o Hospital do Coração Alagoano, doutor Adib Jatene, ou seja, o SUS começou a dar passos que a gente precisava há muito tempo. Essa foi uma providência, né? Porque nós estamos vivendo permanentemente em crise o setor saúde. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Rui. O Rui, nós vivemos no mesmo território lá do sertão, né? O Rui, na atividade médica, foi um inovador aqui, na neurocirurgia. Depois ele teve essa visão empresarial corajosa aqui em Alagoas, que é um lugar que as pessoas, as elites, né, não dão valor que a gente tem, as coisas que a gente tem de bem. Então, empreender aqui em Alagoas é difícil, né? O sistema de saúde vive permanentemente em crise, né? O SUS e agora também a rede privada. Então, com a desestruturação do atendimento do SUS, que são 92% da população, e essas pessoas são importantíssimas, que são as pessoas que trabalham com a gente, que dão vida à Med-Rádios, que dão vida à Santa Casa, que dão vida a todo o setor de saúde, às empresas. Então, a gente, se não for por idealismo, por oportunismo, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Isso me moveu a convencer o governador Renan Filho a começar o Hospital do Coração de Alagoas, Adib Jatene, e o governador Paulo Dantas, eu era circunstancialmente vice dele, terminou o hospital e agora vamos dar um salto maior, que é transformar numa entidade filantrópica ou uma coisa desse tipo, né, para que tenha mais agilidade, né. Mas eu estou, digamos assim, me mudando lá para a Med-Rádio por várias razões. Primeiro é a cumplicidade, no bom sentido, com o Rui, que a gente já tem há muito tempo, a camaradagem, né. Depois eu vou não só levar a expertise em medicina, né, são mais de 23 mil cirurgias, procedimentos inovadores como transplante, que isso vai acontecer mais à frente, né, mas para ajudar também na montagem digamos que eu chamo da oficina de trabalho, compartilhar essa minha vida de 50 anos de medicina, né, que eu era um verdadeiro rato de hospital, né. Quando eu era estudante de medicina, eu morava no hospital. Fui residente, morei no hospital. Provavelmente eu passei mais tempo da minha vida dentro do hospital do que em casa, né. Ajudar a construir isso, né, ajudar primeiro a montar uma equipe, ampliar, né, e a gente pensar como tornar viável, né, uma instituição como o Rui montou sozinho, né, corajosamente lá, aqui em Alagoas, né, e que vai ajudar os poucos 8% de alagoanos, os muito ricos, eles pegam um avião e vão embora, né. Mas as pessoas comuns, elas ficaram, digamos assim, desamparadas. Então, rapidamente, o Rui já montou lá, tem uma emergência de cardiologia, com todos os padrões exigidos, com hemodinâmica, com o que for necessário, o pessoal humano,
os equipamentos necessários para a cirurgia. Então, hoje a gente está preparado, né, para tratar esses doentes com o maior rigor científico, com o maior cuidado humano possível, que é uma marca nossa, né, iguais aos doentes que a gente trata na rede pública, né, porque a gente tem, o Rui era assim quando ele era médico, ele nunca olhou o cartão do doente, se era do SUS ou se era do convênio, e com a gente é a mesma coisa também, as pessoas todas são importantes, entendeu? O doente que vai para fora a gente respeita, né, mas a gente tem que dizer a eles, público ou privado, se ele quiser ser tratado em Alagoas, ele vai receber um tratamento igual ao que ele recebe lá fora, né? E com muito mais carinho, né? perto da família. Então é isso que a gente tem que oferecer. Cardiologia, doença cardiovascular é doença crônica, né? Mas lembrar que na fase aguda o tempo conspira contra a pessoa. Então por isso que é necessário que a gente tenha isso aqui. Então mesmo o sujeito mais rico aqui de Alagoas, se ele tiver um infarto, o avião dele não vai ajudar. Então ele tem que saber que ele tem um lugar, que ele vai chegar lá e ele vai desinfartar, que é um termo que a gente não existe na literatura médica, mas é isso, né? Hoje, antigamente, o infarto a gente tratava ele contemplativamente, a gente tratava as complicações que iam acontecendo, uma arritmia, a gente ia tratando, e ele perdia aquela parte do coração que teve o vaso entupido. Hoje não, a gente desinfarta, né? Desentope essa artéria, reperfunde, aí respira, e depois você vai ver se precisa mais alguma coisa, fazer uma angioplastia, uma cirurgia, ou se ele vai fazer o que todo mundo tem que fazer com qualquer situação, que é o chamado tratamento médico otimizado. Então, Alagoas há muito tempo a gente conseguiu uma coisa importante, que foi colocar a bandeira de Alagoas, né, no cenário cardiológico nacional, né? E a gente tem que continuar esse desafio, interiorizar. E quando a gente tem um parceiro como o Rui, que é um empresário competente, mas é um humanista, isso fica mais fácil a gente conversar, né, do que a gente conversar com a entidade, né? Porque essa área privada de saúde, Elias, ela hoje está toda no setor financeiro. Eu converso com um banqueiro, é muito boa, né? É muito boa, mas a gente não tem nenhuma chance de levar alguma vantagem com isso, né? Então a gente precisa ter isso aqui em Alagoas, é uma necessidade social. Então quando o Ricardo, por exemplo, construiu aquele hospital dele, que a gente trabalhou lá durante 5, 6 anos, eu fiquei com a admiração danada que eu não tenho essa coragem, né? Mas prestou um serviço muito importante, né, para a rede privada, depois para o SUS, porque durante um bom tempo as crianças cardiopatas foram atendidas lá, né? Então, quando fechou, fiquei muito triste por conta dos doentes, né? E agora a gente tem que estamos refazendo tudo isso, né? Porque esses são os desafios humanos que a gente não pode fugir deles. E o congresso que eu acabei de voltar agora foi o 50º Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca. Fiquei muito feliz, porque vi muitos jovens lá, né? Gente que está, digamos assim, está saindo, né? A turma que está entrando é muito boa, entendeu? A gente tem que agradecer, né? Modestamente a gente ajudou a construir isso, né? Incentivando as pessoas, né, a serem corretas, a trabalharem, a estudarem, né, a se dedicarem, né, que não tem outro caminho para isso, né, e dar o exemplo, né, entendeu? Não tem outra forma mais importante do que você ensinar as pessoas do que você dar o exemplo, né? Se você dá o exemplo, os outros vão aprender com mais facilidade do que você ficar falando, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Se vêem você fazendo, eles têm que fazer. Se não conseguem fazer, instintivamente eles têm que sair do grupo, né? Cada um tem que fazer o seu papel. Doutor Rui Costa, como é que foi tomar essa decisão? Olha, a gente agora vai fazer o que a gente fez com o câncer, que hoje é uma referência não só em Alagoas, mas no Nordeste e praticamente
todos os procedimentos que você faz nos grandes centros, você faz aqui também na Med-Rádios, e eu quero fazer isso agora com o coração. Como é que foi essa tomada de decisão? Como é que ele se encontra hoje? Elias, pegando uma carona aí nessa análise que Vanderlei fez, muito própria, é o seguinte, é a identificação da necessidade, Elias. Porque você vê, diariamente você tem pessoas infartando aqui, precisando de uma atenção pronta, né? Então você precisa de médicos qualificados, você precisa ter um protocolo de atendimento desse paciente, e nós já temos as bases materiais e técnicas para isso, entendeu? Então, mas claro que se nós pudermos robustecer essa equipe, crescer a equipe, trazer pessoas de um padrão comprovado, e que muitos já fizeram em Alagoas pela cardiologia, tanto melhor. Então, a decisão foi fácil, porque nós identificamos que é extremamente necessário. Agora, construir equipe, agregar valores, atrair pessoas, entendeu, da área, esse trabalho, é um outro trabalho, né? E daí a importância da equipe, eu me refiro a Vanderlei sempre como equipe, a adesão, a somação da competência de uma equipe como a equipe de Vanderlei é muito importante, porque esse pessoal tem uma experiência muito grande, né? A experiência dele, evidentemente, transcende a Med-Rádios. Eles não estão começando agora, né? É um instituto que há décadas vem trabalhando e prestando serviço nessa área. Então, nós já temos uma equipe lá, nós temos um pessoal que está se somando a essa equipe que está chegando para desempenhar um trabalho. Veja, eu queria jogar um pouquinho de flores aqui em Vanderlei, apesar dele não precisar, veja a importância do líder. Eu queria até lembrar uma pessoa que Vanderlei conheceu muito, o doutor Adib Jatene. Veja bem, o doutor Adib era um técnico perfeito, todo mundo no meio médico admirava o doutor Adib. Mas se você olhar direitinho, quando você lembra do doutor Adib, sua memória vai um pouquinho para o trabalho que o doutor Adib fez de formar equipes, o trabalho que o doutor Adib fez em fundações públicas. Então, veja que trabalho meritório, não é? Então, modesta parte, como alagoano, nós temos um doutor Adib local aqui, né? Então, você veja como isso é importante. A presença de um líder, que é a pessoa que dá exemplo, entendeu? E o exemplo é a melhor forma do ensino, né? Então, resumindo, nós juntamos a estrutura básica que nós tínhamos de cardiologia, a essa competência, essa experiência da equipe do Dr. Vanderlei. Então, eu acho que as coisas clareiam bastante, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente vai fazer aqui um breve intervalo. Na volta, o doutor Rui Costa vai nos explicar aqui, olha, você está com uma dor no peito, uma dor muito forte, acredita que pode ser, de fato, algo que compromete o seu coração. O que é que você tem que fazer? De que maneira você pode acessar os serviços que agora estão na Med-Rádios, com a equipe de uma larga experiência? Dr. Vanderlei tem 50 anos dedicados à medicina, esteve à frente de praticamente todas as grandes instituições que compõem, que reúnem os médicos, cirurgiões cardiovasculares, Sociedade Brasileira, Sociedade Alagoana, todos os circuitos que envolvem aí os eventos relacionados. Esteve no primeiro transplante de coração Norte e Nordeste, foi realizado lá em Aracaju com o Dr. José Teles de Mendonça, que, aliás, foi reconhecido mais uma vez, né, o seu talento e a sua dedicação nesse último congresso que aconteceu em Salvador e que terminou agora no final de semana. É uma prova de que os nordestinos sempre estiveram adiante nessa discussão, e Alagoas sempre foi um celeiro na produção aí de pessoas que têm muita competência nessa área. A gente faz um breve intervalo, vamos ao Repórter CBN, mas a gente volta já já. Às 10 horas mais 5 minutos, estamos de volta com o CBN Maceió e a gente volta a conversar com o diretor médico da Med-Rádios, neurologista Rui Costa, e também com o deputado estadual e médico cirurgião cardiovascular, Dr. Vanderlei. A gente fala aqui sobre a reestruturação, né, desse atendimento que é necessário
para aquele que provoca as doenças que mais matam no mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares. E a gente precisa dessa estruturação, e a MedRádios sempre foi pioneira naquilo que faz. Quando se dedicou a fazer diagnóstico, fez como absolutamente ninguém fazia. Quando se dedicou a fazer o tratamento do câncer, também na mesma condição, e agora oferece para você uma estrutura totalmente inovada, não só do ponto de vista estrutural mesmo, de equipamentos e de tudo mais, mas com profissionais que têm uma carga de experiência que traz para você segurança. É preciso que o paciente, doutor Rui, se sinta seguro. É claro que não somos deuses, mas quando a gente está diante de alguém que tem experiência, de que sabe o que está fazendo, você entra com autoestima diferenciada, e isso, acredito eu, aqui na condição de leigo, de que deve ser um diferencial também no próprio tratamento, doutor. Sem dúvida, Elias. Olha, com relação ao atendimento do paciente cardiológico, os cardiologistas têm um protocolo que é usado na maioria dos hospitais. Por exemplo, o indivíduo que chega com uma dor no peito, com a suspeita de uma angina, de um infarto, esse paciente tem que ser submetido a uma dosagem das enzimas, um eletrocardiograma, ter um parecer imediato de um especialista, de um cardiologista. E tem uma estrutura que é mandatória. Por exemplo, nós temos que ter à mão um ecocardiograma. Se esse paciente eventualmente precisar de uma angiotomografia, que é um exame muito utilizado, muitas vezes, inclusive na urgência. Nós fazemos angiotomografia na MedRádios há 15 anos. Se esse paciente precisar de uma hemodinâmica, nós temos hemodinâmica de muita qualidade, entendeu? Se esse paciente precisar de uma UTI com colegas, convivência em patologia cardíaca, também nós temos, entendeu? E agora, mas você tem que ter uma retaguarda de cirurgiões, entendeu? Porque não só para as intercorrências das cirurgias convencionais, Elias, como nós temos na prática cardiológica hoje, tem uns procedimentos muito interessantes, isso eu vou deixar para Vanderlei falar, que afeta a área dele, que eu fico muito impressionado como é que um indivíduo hoje, como é que um profissional troca uma válvula cardíaca por catéteres sem fazer uma única incisão no paciente. Mas isso aí eu vou deixar para Vanderlei falar, porque inclusive a equipe dele faz muito bem, pessoas jovens, muito bem treinadas nessa área, e eu acho que isso é um ganho técnico muito grande. Mas, enfim, nós estabelecemos, não criamos nada, porque isso já existe na prática cardiológica, mas nós implantamos uma rotina de atendimento do paciente cardiológico e dispomos da estrutura diagnóstica, do arsenal diagnóstico todo. Olha só que coisa boa. O serviço é aberto todos os dias, doutor? Todo dia, 24 horas. Todos os dias, 24 horas. Então, a gente pode dizer que MedRádios sim, um hospital dedicado às doenças cardiovasculares, é um hospital do coração. Doutor Vanderlei, nós temos uma série de procedimentos e uma série de doenças que ainda são muito prevalentes, até porque a gente só aumenta o número de diabéticos, a gente só aumenta o peso, né? O sobrepeso é uma realidade. E vivemos mais, né, Elias? Estamos vivendo mais. Estamos vivendo mais. Mais cardiopatia. E ainda tem as questões relacionadas à pressão arterial, que é um outro problema, doutor. Olha, eu acho que o grande avanço e as recomendações de todas as sociedades importantes do mundo é você trabalhar, como é que eles chamam de heart team, que eu não gosto de inglês, então criar um time do coração. E a base disso são os cardiologistas, para você compartilhar, né, e gerenciar esse doente todo. Então, cada um é importante na sua área. E você precisa ter uma liderança, né, para, digamos assim, para pôr ordem nisso. É uma orquestra que você tem que ter, né? Não precisa ser uma orquestra sinfônica de Berlim, pode ser uma sanfônica de Campina Grande, né? Mas todo mundo tem que trabalhar dentro de um planejamento, né? De juntar todos, escolher qual é o procedimento mais adequado, que hoje você tem formas diferentes de resolver problemas, de resolver problemas complexos, e avaliar o resultado disso. Entendeu? Porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas ficaram isoladas, né? Eu faço isso, eu só faço aquilo. Então, isso não é um lugar bom para você ir. O lugar bom é onde você vai e onde a escolha da decisão que vai fazer com isso tem que ser compartilhada com o doente, com a família, né? Mas ouvir todas as possibilidades que tem. Se você tem
fazer menos é fazer melhor, né? Se você pode resolver isso com remédio, o cardiologista está ali para fazer. Ou se você precisa fazer um tratamento complexo, aí você precisa de um time que trabalhe em conjunto, né? O Rui falou que nesses últimos 20 anos nós tivemos procedimentos incorporados ao arsenal terapêutico, né? Pela necessidade que ele falou da idade, né? Uma vez eu fui convidado para dar uma aula num congresso, acho que uns 35 anos atrás, e eu tinha que responder uma pergunta. Se um homem de 70 anos, se era correto indicar uma cirurgia para ele. Porque as pessoas morriam cedo, esse cara já está morrendo, né? E isso na Europa, as nossas válvulas cardíacas, a válvula aórtica, a tendência dela é estragar com o tempo, né? Enferrujar, calcificar, ela fica igual pedra, né? E 35% dos doentes que precisavam fazer uma cirurgia convencional, os cirurgiões recusavam, porque a mortalidade era alta por conta da idade. Era um doente de 80, 85 anos, que estava em insuficiência renal, já tinha feito um AVC. Se você fosse operar da forma convencional, morria. Então, hoje tem a possibilidade de você, pela perna, né, você navega com o catéter, com a válvula dentro, e você colocar outra válvula dentro dessa válvula nativa, daí resolver o problema do doente e ele ir para casa com 2 dias. Então, isso só é possível, né, se você tiver gente treinada e se você trabalhar em conjunto, né? O cardiologista é importante, o hemodinamicista e o cirurgião, porque essas coisas não são matemáticas, né? E quando você faz em grupo, né, se você tiver um problema que o hemodinamicista for mais habilidoso para fazer, você troca de mão, né? Se o hemodinamicista está com o catéter dele lá e encrenca, vai precisar do cirurgião. Então, eles têm que trabalhar em conjunto. Para quê? Porque o objetivo disso tudo é cuidar do doente, né? Não tem sentido, né, você montar um bocado de gente que fez, às vezes, 4, 5 anos de residência de cirurgia cardíaca, faz mais 5 como copiloto, né, que fica ali ajudando, né, e ficar fazendo coisas para ele mesmo. A gente faz pelo doente, né? Então, a Med-Rádios entrando agora nesse clube, e já entrando, digamos assim, com maior idade, né, porque está pegando uma turma nova, mas uma turma velha, são 45 anos, que a gente chamou uma entidade, Instituto de Doenças do Coração de Alagoas. São 23 mil cirurgias, centenas de cateterismo, de angioplastia, disso tudo. Então, isso já nos deu um aprendizado muito grande, né? Não só técnico, né, mas um aprendizado de lidar com o ser humano, né? E a doença é uma só, né, mas as pessoas são diferentes. E essa abordagem humana, né, e que aí a gente já tem agora outros coadjuvantes e protagonistas, às vezes protagonista, o psicólogo, assistente social, as pessoas têm outros problemas que não sejam a doença. Então, esse ambiente já foi formado lá, já foi feita uma reunião inicial com todo mundo para a gente treinar o time, e isso vai ser continuado, né? Promover eventos para que essas pessoas se avaliem, né, se precisam subir mais, e perder o complexo de vira-lata, de achar que a gente não faz as coisas direito. Então, esse é um caminho que nós estamos recomeçando agora, mas é que é a continuação da vida inteira, né? E os mais jovens que trabalham com a gente, eles já absorveram isso, né? Que a vida é longa, né? A gente tem que fazer as coisas direito, né? E tudo que for fazer, analise direito, porque as consequências sempre vêm depois. Então, a gente às vezes quer dar um bypass, quer dar uma enrolada, lá na frente o guarda, né, aparece lá com uma multa e apreende sua carteira de motorista. Então, na medicina, na saúde, né, que é uma coisa mais, quando a gente lida com isso, é fundamental o fator humano, como o Rui. E é fundamental você ter a parte institucional, que ele cuida com cuidado, né? Se ele me entregar lá para eu
lidar com o banco, com receber, com convênio, tudo, eu estou perdido, porque eu não vou me dar bem para isso, entendeu? Mas se a gente junta tudo, de repente a gente fica. O Hospital do Coração, quando nós fomos para lá, era uma coisa muito pequenininha, depois virou uma instituição enorme, né? E o Rui já estava querendo chamar os pedreiros. Calma, rapaz. Vamos ter paciência. vamos devagar, né? Porque você tem que pensar na sustentabilidade. Né? Agora, essa união, essa fusão, ela é extremamente relevante porque o médico precisa de resposta rápida. E essas respostas, muitas vezes, vêm dos diagnósticos, daquilo que vai complementar o que a visão clínica já observou. E ter isso tudo numa única estrutura é super importante. Uma coisa importante é o seguinte, né? A alta direção, que no caso aqui é o Rui, né? Ela não pode ficar muito distante lá do chão da fábrica. Do chão da fábrica. Né? Quando você tem isso, você tem essa porta aberta que a gente tem com o Rui, você não acumula problema, né? Não deixa problema pequeno, às vezes, se transformar num problema grande. Você resolve, né? E você, quando vai, eu sempre tive o espírito, ele falou do doutor Adib, doutor Adib, você não me traga problema, você traga solução. Então, quando você vai fazer, tem gente que gosta de ficar reclamando no corredor, na rua, no botequim, né? Você não leva o problema, leva a solução, que aí você ajuda a pessoa, né? E quando você tem uma pessoa inteligente, né, e sagaz, o que é que acontece? Às vezes, ele já tem outra solução melhor. Você vai juntando. Ou então, essa solução não pode ser dada agora, mas vai ser dada amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, entendeu? A gente tem que ser estimulado, de que a gente tem que querer ser o melhor, primeiro de Alagoas, depois do Brasil e depois do mundo, senão você não é nada, né? O Rui, quando começou com essa unidade de câncer, era um desafio enorme, isso não vai dar certo. Não era ruim. Isso não vai dar certo. Pode dar certo. E agora, eu sempre imaginei que isso ia dar certo. Ô Vanderlei, nós somos sertanejos, né? Nós estamos acostumados, nós vemos de um lugar que, para nós, chover para o pessoal da região, chover já é uma festa, né? Ter água, você fala com um nordestino, com um sertanejo, como é que está lá? Está um céu. Por quê? Porque choveu. Então a gente acostuma com coisa muito simples, né? Desde o início. Choveu, está um céu, né? Então... Isso é fantástico. Vanderlei, deixa eu contar um fato pitoresco aqui. Quando nós fizemos o serviço de câncer, então uma pessoa, como sempre, que maluquice, é doido e tal. Aí nós botamos no serviço de radioterapia, que loucura, ele nem sabe distinguir um aparelho. Mas repare que ingenuidade, né? Existe um negócio chamado de internet, entrei em contato com um serviço que tem nos Estados Unidos, o MD Anderson, que é um dos maiores serviços de radioterapia dos Estados Unidos. Mandei meu currículo, digo, sou brasileiro, nordestino e tal, quero botar um serviço de radioterapia. Você me receberia como observador? Pois não. Você vai lá, passa uns meses com o melhor do mundo. Será que você volta com a conclusão sobre o melhor equipamento para trazer para Maceió? Óbvio que é. Então, veja bem, essa dificuldade que às vezes as pessoas interpõem a nível local, com um pouquinho de imaginação, como diz Vanderlei, e sendo sertanejo, acostumado a viver até sem água, a gente contorna. Contorna sim. Agora, eu estou muito feliz, Elias, com a vinda desse pessoal, de Vanderlei, do pessoal que trabalha com ele, que é uma equipe realmente muito diferenciada, primeira coisa. Segundo, eu não tenho que convencer esse pessoal que isso é um trabalho de médio prazo, porque eles já são maduros nesse sentido. Vanderlei é professor nisso, já quebrou muita cabeça para criar um serviço, então nada é imediato. Nós temos que trabalhar bastante, no entanto, os frutos serão colhidos no médio e longo prazo, né, Vanderlei? Então a gente sabe disso. Nós temos uma base diagnóstica desta parte muito boa, mas não podemos abrir mão do material humano. Entendeu? Você já pensou o tempo que eu levaria para formar uma equipe de cirurgia cardíaca do modo que Vanderlei tem? Pessoas jovens, mas com 5, 6, 10 anos de vivência em cirurgia cardíaca. Você veja, cirurgia cardíaca, Elias, 5 anos, 6 anos, você é um mero principiante. Você vê a dificuldade que é formar. E Vanderlei dispõe desse pessoal de excelente nível. Então, veja, seria, de um lado, é um desafio, mas de outro lado é uma oportunidade imensa você acolher um pessoal com esse grau de diferenciação
e associar a sua estrutura de diagnóstico e de cardiologistas clínicos. Então, tem que aproveitar esse momento para dar uma alternativa ao alagoano, entendeu? Não com principiantes, com pessoas maduras, com pessoas que têm um trabalho prestado aqui inegável, como é o caso da equipe que nós estamos falando, Vanderlei, e com a nossa base diagnóstica, entendeu? Então, é isso que nós estamos oferecendo para o alagoano. E nós sabemos, isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. Tem muita coisa para fazer. Mas estamos felizes com o desafio. Olha só, que coisa boa, gente. E o brasileiro está adquirindo uma série de hábitos mundiais, né? O mundo inteiro tá comendo igual e comendo pessimamente. Os alimentos multiprocessados têm causado um dano significativo, principalmente no quesito pressão arterial, doutor, além do ganho de gordura interna e aquela que fica mais aparente também. Isso tudo mais na frente é problema cardíaco, doutor? Sim, Elisa. Eu, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular, eu dei uma das minhas participações sobre uma reflexão sobre políticas públicas, né, nessa área cardiovascular, né? Mas isso serve também para a rede privada, né? É o ambulatório que é a base disso tudo, né? Então, a equipe de cardiologia lá está sendo convocada quinta-feira, né, Rui? Sim. Nós vamos nos reunir todos nós, né? Porque a gente já se conhece, mas é importante a gente se dar a mão e saber que um pode ligar para o outro. Sim. Conversa olho no olho, né, Vanderlei? É porque isso é a base de tudo. A cirurgia é importante, a cirurgia pela perna é importante, o transplante, mas é o consultório que vai ajudar muitas pessoas, né? E a Med-Rad tem uma porta de entrada muito boa, a porta de entrada aqui de baixo, que o Rui desceu aqui para baixo, para o conforto dos doentes, porque hoje a mobilidade urbana é um problema, né? As pessoas saírem daqui para ir lá para cima, mas está instalado lá em cima da empresa Carajás. Aqui na Mangabeira, né? Na Mangabeiras, vizinho Shopping Maceió, né? De altíssimo conforto e com pessoas de alto nível, né, científico, e esse comprometimento, né, humano e social, que é uma marca nossa, né, do nosso instituto, e é uma marca do Rui. Ele lá, um critério para o sujeito sair de lá, a porta é aberta. É a pessoa ser uma pessoa que não trate bem os outros, né, desde o rapaz lá que cuida do carro da gente, né, até o porteiro. Todos fazem parte desse hospital, mais do que qualquer outra empresa, tem que ter alma, né? E a alma são as pessoas que trabalham, desde a pessoa que as pessoas acham hierarquicamente menor, que é a pessoa que fica ali na portaria, até o chefe, o dono da instituição, né? Então, isso está sendo feito com muito esmero, né, para que seja um lugar que o alagoano se orgulhe dele, né? Abrace, diga que isso aqui é meu, né? Tá bom. Eu sempre digo que a melhor coisa do mundo é trabalhar no CGC do outro, né? O CGC não é meu, mas aquilo é meu no sentido de pertencimento, do que se eu precisar, eu não quero precisar, né? Eu quero... Então toda a estrutura está montada aqui na Mangabeira. A estrutura técnica para procedimento de hemodinâmica hospital é na Gruta, mas nós temos um ambulatório, inclusive de cardiologia, aqui na filial, na Mangabeiras. Na Mangabeiras, fica ali, gente, no primeiro andar ali da Carajás, Mangabeiras. Cada vez mais é lugar para só ir quem precisa, para emergência, entendeu? Então, o ambulatório está perto das pessoas lá, para facilitar o acesso dela. Você torna uma porta de entrada, né? Isso, para elas fazerem prevenção e fazerem essa ligação humana, né? E se precisarem, numa situação de aflição, elas chegarem lá e encontrarem um rosto conhecido, né? Isso. Chega lá e encontra uma fase difícil, eu vou morrer, não vou. Quando encontra um cardiologista que já atendeu ela, ou um cirurgião, ela vai ficar muito mais confortável, serena, né, para poder suportar aquele momento difícil que está passando. Aquela experiência que era terrível, ela se transforma, às vezes, até mais enriquecedora, faz amizades,
antes de tratar a doença, a gente tem que tratar o doente, né? Conhecer quem ele é, de onde ele é. E quando é lá do sertão, né, Rui? A gente trata melhor. Esse é um doente mais tranquilo? É um doente mais tranquilo. Essa linguagem, ela precisa alcançar o doente na plenitude, né? O doente não pode ter dúvidas sobre o que foi falado. Esse é um desafio também, né? Você conseguir alcançar aquele paciente que está precisando de uma orientação, etc. A gente não pode ter dois entendimentos sobre aquela orientação, doutor. Exatamente. Trabalhar em grupo, é isso que é isso. Construir um time, né? Que é mais do que uma equipe, né? Uma equipe de natação, eles competem entre si dentro do time. Um time não, a gente não tem competição entre os jogadores, né? A competição é contra o outro time. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde também todo mundo. Então é esse espírito que já existia lá, né? Que nós estamos nos associando a ele, né? Porque eu fiquei 40 anos na Santa Casa, né? E tive que sair, né, porque era outro projeto de vida, daí a gente não pode se desvincular do SUS. Eu tenho certeza que o Rui já se ofereceu para trabalhar também no SUS, né, porque nós viemos de uma região, Elias, que a gente sabe a dificuldade de uma pessoa comum, né? E os nossos consultórios, garanto a você, se você estiver com a sua empregada, doutor Rui, estou precisando de uma consulta, ele manda lá, ele não vai perguntar se tem um convênio, né? E as pessoas têm muita dificuldade hoje, né? O sistema público tem muitos problemas, principalmente aqui em Maceió. Nós estamos discutindo, desculpem, com o Rui, coisas inovadoras em cardiologia para dar acesso a essas pessoas que às vezes não podem pagar um plano de saúde, porque isso está ficando muito caro, mas pode pagar o que elas puderem pagar, entendeu? Para que, se pagar para manter a coisa aberta, a gente fica muito feliz de estar. A empresa tem que cumprir também um papel social. E os cuidadores também, os médicos têm que entender isso, né? E imaginar que não pode, se está muito bom para o médico, mas está ruim para a oficina de trabalho dele, vai acabar, não tem jeito. tem que trabalhar. E a mesma coisa, se os cuidadores estão insatisfeitos, acaba com a empresa, né? Que coisa, gente. Olha, super importante a gente destacar, sintetizando essa nossa conversa aqui, que julgo ser inicial, é que nós temos um serviço extremamente qualificado, que está à disposição da comunidade alagoana, na Med Rádios, tem ambulatório aqui na parte baixa da cidade, Mangabeiras, ali no primeiro andar da Carajás, tem todo um serviço com o que há de mais simples e o que há de mais complexo, já na parte alta da cidade, no bairro da Gruta, na Med Rádios. Então, você não pode ter dúvida, se você tem algum problema cardíaco hoje, você tem para onde ir, que a gente ficou meio sem referência, principalmente aquele que está associado aos planos de saúde e à saúde suplementar. Ficou meio que sem referência, para onde é que eu vou agora? Agora você tem para onde ir. Você vai para a Med Rádios, lá está a equipe do Dr. Vanderlei, que vai lhe acolher, juntamente com a equipe multidisciplinar, que tem a Med Rádios, que tem psicólogo, tem sociólogo, tem terapeutas, tem muita gente, porque a doença, doutor, o coração é um órgão, doutor Rui, um órgão, mas a gente é feito mais do que coração. Há um reflexo no todo, inclusive tem uma família lá na sala de espera, aguardando que você devolva melhor do que recebeu aquele que está lá recebendo o tratamento, doutor. Exatamente. Bom, foi um prazer tê-los aqui, doutor Vanderlei, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um abraço grande a você, Elias, e todos os ouvintes. Doutor Rui Costa, julgo ser uma entrevista histórica para a gente aqui, muito feliz em tê-los aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Elias, muito obrigado a todos da CBN, e aqui falando para o público, mas ele sabe o meu agradecimento, o Vanderlei sabe o meu agradecimento da confiança, porque é um voto de confiança, uma equipe com tanto prestígio no Estado se associar a nós, entendeu? Eu acho que nós subimos um degrau
no nosso valor interno, entendeu? Subiu com uma essa escada. associação, eu acho que subimos. Então, Vanderlei, nós agradecemos essa generosidade sua de associar o seu talento à nossa equipe e a sua, não só você, mas a sua equipe, né? Você veja, como eu falei há pouco tempo sobre o Dr. Adib, sobre a importância de formar seguidores. Muito bem, obrigado.